Bem, mais uma vez, boa noite a todos. E nós estamos, assim, num momento, devido a essa chuva que aconteceu, infelizmente, há algum problema que nós teremos que ver no telhado e que já falei com o Paulo Sérgio, ele estará analisando, estará vendo, só que tem que parar de chover para poder olhar, né? E enquanto está chovendo, e parece que essa chuva vai perdurar até quinta-feira. Então, vamos ter paciência, porque não há uma provação que no final dela não encontremos uma bênção. Então, vamos confiar no Senhor. E hoje pela manhã tivemos uma palavra aqui em que, um pouco de recapitular o que falamos, muitas vezes, por um sentimento de zelo, por um sentimento de fidelidade às Escrituras, por vezes, nós perdemos uma bênção que Deus quer dar a todos nós. É o caso do problema da teologia da prosperidade, que é um equívoco, mas que nós não podemos, por causa disto, não crer que Deus tem uma prosperidade para as nossas vidas. E a verdadeira prosperidade é aquela prosperidade da alma, e que a Bíblia diz: faço votos de que seja próspera a sua vida, como é próspera a sua alma. Deus não é Deus de olhar a exterioridade tão somente. Ele olha a interioridade. Como ele mesmo disse a Samuel: não veja como o homem vê, porque o homem vê o que é exterior, mas Deus sonda mentes e corações. Deus vê o interior. Por isso, a Bíblia mesmo, falando da oferta de Abel, nos fala: e agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. Não da oferta e de Abel. O que tornou a oferta agradável foi que Deus se agradou da pessoa de Abel. Então, nós devemos buscar esta verdadeira prosperidade, que não é, como dissemos, um sinônimo de riqueza. Pois José, no Egito, ainda sendo escravo, a Bíblia diz que o senhor egípcio viu que José era homem próspero. E por que ele, sendo escravo, era homem próspero? Porque a Bíblia diz que tudo que José fazia, eu quero colocar a ênfase nesse tudo, tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. E é essa prosperidade que a Bíblia nos promete, no livro de Deuteronômio, que Deus abençoaria todas as obras feitas pelas nossas mãos. Porque tudo que viemos a fazer, Deus fará prosperar. E prosperar é alcançar sucesso. É ser bem-sucedido. Um êxito, que é uma palavra tão linda, a palavra êxito, porque ela vem da aglutinação de palavras inglesas que significa saída e chegada. Êxito é sair, mas sempre chegar. Ou seja, é começar e sempre terminar o que começou. E aquele que começou boa obra em nosso meio há de completá-la. E é a promessa de Deus para as nossas vidas. E Deus é um Deus de restituição.
E as restituições de Deus são extraordinárias, porque Deus não nos restitui na mesma medida que nós perdemos. Deus nos restitui de forma multiplicada. É assim que Deus nos restitui. Até mesmo quando a Bíblia nos fala do ladrão pego, diz que ele terá que restituir 7 vezes o que roubou. Então, sempre a medida da restituição, seja a restituição que nós temos que fazer para vidas, para pessoas, seja a restituição que o adversário, veja bem, preso em nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, ele será obrigado a devolver 7 vezes mais. Esteja pronto para receber mais. E nós mesmos temos que estar prontos para o transbordamento, para a abundância do transbordamento. O profeta diz: alarga o espaço da tua tenda, firma bem o toldo da tua habitação. Para quê? Eu esperava que dissesse por causa dos ventos ou das tempestades. Mas diz não, porque transbordarás. Eu tenho que estar pronto para suportar, por estranho que seja, a bênção que Deus dará. A Bíblia mesmo falando da bênção que Deus dá, como da pesca maravilhosa, veja, criou uma certa aflição, um momento da bênção. Pois ia se enchendo o barco, e eles viram que não dava mais para encher, fizeram sinal a outro barco veio e encheu-se o outro barco, e foram enchendo os 2 barcos, e a Bíblia diz, e quase foram a pique. Poxa, eu imagino uma situação como essa, a felicidade inicialmente está entrando tanto peixe, felicidade para pescadores, tanto peixe, e daqui a pouco, peixe demais, nós estamos começando a afundar, vamos rápido, antes que percamos tudo, porque se o barco, ou melhor dizendo, os barcos afundassem, os peixes escapavam, mas chegará ao limite. Mas nós devemos entender que temos que estar prontos para suportar a grandeza da bênção, a grandeza da restituição, a grandeza da prosperidade que vem do Senhor, da bênção do Senhor, como citamos hoje pela manhã, que enriquece e que não causa dano, que não causa desgosto, que não causa amargura, que não causa preocupação. É uma bênção plena que nos dá paz, que nos dá satisfação, que nos leva, em primeiro lugar, a uma postura, como a postura do apóstolo Paulo, que disse: de tudo tenho experiência. Sei viver em abundância, também sei viver na escassez. Sei ser honrado e sei ser humilhado. E Paulo ainda diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Não apenas nas vitórias patentes a todos, mas em vitórias que aparentemente são derrotas diante dos outros. Pois não foi isto a cruz, e por isso ela é loucura, porque na cruz se parecia uma derrota, mas o que houve foi uma vitória, e não qualquer vitória, pois a Bíblia diz que Cristo triunfou na cruz do Calvário.
contra todo principado, contra toda potestade. Ele triunfou na cruz do Calvário, mas mais parecia uma derrota. E não era derrota, era triunfo. E eu tenho dito que a grande diferença entre uma vitória e um triunfo é que a vitória é um momento e o triunfo é uma vitória que permanece. Vencer, simplesmente, hoje sou vencedor e amanhã posso ser um perdedor, mas o triunfante, ele vence e ninguém pode tirar dele a sua vitória. É por isso que as promessas de Deus não afirmam tão somente que Ele irá à nossa frente. A Bíblia diz, isso para mim é a coisa mais maravilhosa, que Ele guardará a nossa retaguarda. O Senhor será a nossa dianteira, mas o Senhor também será a nossa retaguarda. Assim, venceremos e assim estaremos protegidos. É por isso que depois da vitória, Deus disse a Abraão: eu serei o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Deus será o nosso escudo, será a nossa proteção. É o que a Bíblia diz, Ele é a nossa fortaleza. É esconderijo seguro. Em Deus eu posso me esconder. Eu ficarei atrás de Deus. Eu ficarei cercado por Deus. E a Bíblia diz, e Ele mesmo será uma muralha de fogo ao nosso redor. Mas, indubitavelmente, existem situações em que temos uma perda avassaladora na vida. Avassaladora. Perdas que nenhum está preparado, não há ninguém que esteja preparado para perdas tão grandes. E eu gostaria que você viesse comigo a uma dessas perdas que está relatada em Gênesis. Em Gênesis, quando Deus nos relata no capítulo de número 4, mais um filho de Adão e de Eva. Nós sabemos que o capítulo 4 narra especialmente sobre a história de dois filhos, os dois primeiros filhos, Caim e Abel, e que narra o primeiro homicídio. Vemos aqui o desenvolvimento cruel do pecado. A inveja no coração de Caim em relação ao seu irmão Abel, que o levou a um ato terrível, assassinando o seu próprio irmão. Alguns sugerem, eu não digo que seja isso, que nem mesmo Caim tinha total entendimento daquele ato dele contra seu irmão. Talvez ele quisesse, eu não estou afirmando, ferir. Eu particularmente entendo que ele quis matar. Mas alguns dizem que este ato foi um ato que desesperou, e isto eu creio, que desesperou a Caim, que ele quis ocultar
o corpo do seu irmão, mas Deus diz: o sangue de teu irmão clama da terra a mim. E Deus questiona a Caim, dizendo: que fizeste? Existe um juízo aqui. Existe inclusive a compaixão, a misericórdia, no meio de um ato tão ignóbil como foi esse ato de Caim contra o seu irmão Abel. Mas se houve, e houve de fato tanto sofrimento, eu diria que, além de tudo isto, eu não posso mensurar o sofrimento de Adão e de Eva. Você tem que se lembrar que o pecado, e não só o pecado, a corrupção, e não só a corrupção, e a morte entraram através da queda de Adão e Eva. Imagine os sentimentos condenatórios que eles tinham. Imagine a angústia, imagine a tristeza de uma mãe como Eva, perdendo o seu filho. E não só perdendo o seu filho, eu diria, perdendo os seus filhos. Porque Caim foi desterrado, foi exilado, ele se foi. E Abel morto. E então, esta mulher sofreu a perda que mãe nenhuma quer ter. Ela teve uma perda irreparável. E é sobre perdas irreparáveis, porque existem perdas irreparáveis em nossas vidas, como um Deus de restituição irá reparar uma perda irreparável, irá restituir o que é impossível de restituir. Mas nós nunca devemos nos esquecer que o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus é um Deus de restituição. E a Bíblia nos diz, no versículo 25, então Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Esta palavra de restituição de Deus é tão interessante, porque nesta versão, que é uma versão um pouco mais fiel em alguns detalhes a o que está escrito na forma hebraica, ela se diferencia da versão tradicional na nossa língua, que diz: Deus me deu um filho no lugar de Abel. E é um problema em Deus me deu um filho no lugar do filho que eu perdi. Porque filhos
são insubstituíveis. Não existe isso de um filho substituir outro filho. O lugar de cada filho é um lugar único. Isso é tão verdade, que no livro de Jó, que é um livro de restituição, o livro de Jó não é apenas um livro de provações. O livro de Jó não é apenas um livro que filosofa sobre o sofrimento humano, sobre a autoridade de Deus e a permissão de Deus diante dos desafios que Deus permite que aconteçam na nossa vida, mas é um livro sobre a restituição divina. E diz que Deus deu tudo em dobro a Jó. Lhe deu bens em dobro. Ele se tornou 2 vezes mais rico, 2 vezes mais posses do que anteriormente tinha. Lhe deu saúde, uma saúde transbordante. Ele viu os filhos dos seus filhos. Ele viu até a 4ª geração. Ele já tinha certa idade, já tinha filhos criados quando estes morreram, a saber, 10 filhos morreram, todos no mesmo dia. Mas quando a Bíblia relata quantos filhos Deus deu a Jó e sua esposa, não fala 20. Porque se deu tudo em dobro, por que não fala 20? Mas fala 10. O mesmo número dos filhos que perdeu. Pelo mesmo motivo que eu acabei de dizer. Filho morto continua sendo filho. Continua sendo filho. Pode perguntar a qualquer pessoa que tenha perdido um filho, se o filho morto deixou de ser filho. Jamais. Às vezes é filho ainda que levo mais perto de mim, pela saudade. Então, a Bíblia diz que Deus deu a Jó e sua esposa 10 filhos. Então, de fato, ele teve o dobro, porque eles tiveram, ao total, 20 filhos. 10 que já estavam na glória e 10 que permaneciam com eles. Então, nesse texto, é um pouco mais fiel. O problema foi que com a morte de Abel, cessou-se a descendência de Abel. E havia de ser resgatada a descendência. Porque quando se fala, o sangue de Abel, teu irmão, clama da terra, esta palavra é uma palavra não singular, o sangue. É que é estranho para nós em nossa língua. Na realidade, a palavra é uma palavra plural, que diz, os sangues de teu irmão clamam da terra. Não apenas o que foi interrompido, a vida de Abel, através do assassinato, através da morte, mas de tudo aquilo que viria através de Abel, de toda a sua descendência. Então Eva diz, Deus me deu um descendente, aquele que trará a minha vida, a descendência, aquele que trará a minha vida, os meus netos. Sabe, meus irmãos, eu tenho a experiência de ser pai e eu tenho a experiência de ser avô. E eu te digo, ser pai, para mim, é um privilégio, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Mas ser avô é algo sobrenatural.
é algo sobrenatural. De modo que você veja, tanta é a ênfase na descendência, naquilo que viria através de Abel, que Deus não restitui uma pessoa, Deus restitui uma descendência. Uma descendência. Ele não restitui um momento, ele restitui uma história. Ele não restitui apenas algo bom, ele restitui todo um legado. E por isso a Bíblia diz, não para no nascimento de Sete, disse Sete que nasceu para dar descendência, e Sete gerou um filho chamado Enos. E naquele tempo, nesse tempo em que todas essas coisas aconteceram, tempo de tragédias e tempo de bênçãos, de alegria, se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe, nós não sabemos ao certo o que é esse começar a invocar o nome do Senhor. Porque nós vemos na história de Caim e de Abel que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, que eles adoraram ao Senhor. Um adorou como deveria adorar, outro não adorou no espírito que deveria adorar. E quando você não adora no espírito que deve adorar, ou seja, com o coração certo, porque a Bíblia diz, quando vocês se converterem a mim de todo o seu coração, de toda a sua alma. A Bíblia diz, quando nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. E a diferença ali foi com que coração, com que fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que é feito sem fé é pecado. De modo que se faltou fé, mesmo adorando, sobrou pecado. Porque faltou fé. E aqui nós vemos essa expressão, invocou ao Senhor. Os homens, a família de Adão, de Eva, eles invocaram ao Senhor. Eles invocaram o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor é invocar a manifestação do Senhor. A Bíblia diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E a Bíblia nos fala, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. De modo que nós não podemos precisar, mas me permita, eu não vou afirmar que foi assim que aconteceu. Mas nós sabemos que o primeiro casal foi expulso do jardim, e que foi colocado espadas de fogo e querubins guardando a entrada do jardim. E o homem não podia entrar ali. Eu quero somente fazer uma coisa. A Bíblia não diz isso, eu quero imaginar. E por favor, não leve isso tão a sério. Mas eu posso imaginar Adão caminhando com seu neto. Adão caminhando com Enos. Eu volto a dizer, isso não tem base bíblica nenhuma que eu estou falando, eu estou simplesmente imaginando. E talvez eles passassem,
e a criança visse aquelas espadas de fogo, aqueles anjos poderosos, aqueles querubins da guarda, dizendo: vovô, o que há do outro lado? Dizendo: nós fomos expulsos dali, eu e sua avó, porque erramos, comemos do fruto que Deus nos proibira de comer, e não podemos voltar. E como era lá, vovô? Eu imagino, conversa típica de avô e neto. Era maravilhoso. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia falar conosco. Era algo tão extraordinário. O melhor do jardim era a presença de Deus. E então, típico de todas as crianças, o neto questionaria: vovô, nós não podemos entrar? Ele disse: enquanto não houver remissão, enquanto não vier a semente da mulher que o Senhor prometeu, nós não poderemos entrar. Até lá nós temos saudades. Eu tenho saudade do cheiro do jardim. Eu tenho saudade dos frutos do jardim. Mas o que eu mais tenho saudade é da presença de Deus no jardim. E eu creio que aquele neto teria dito: vovô, eu não posso entrar, você não pode entrar, nós não podemos entrar. Não, meu neto, nós não podemos entrar. Mas, vovô, nós não podemos entrar, mas ele pode sair. Porque a palavra diz: invocaram. Eu não posso afirmar que foi assim, mas eu imagino os homens, eu imagino Adão, eu imagino Sete, eu imagino Enos, eu imagino as famílias estando de frente dizendo: vem, Senhor, vem, visita-nos. Sabe, quando eu era criança, eu sou de uma família tradicional, evangélica, da igreja presbiteriana. Meu bisavô era pastor presbiteriano, meu avô era pastor presbiteriano, meu pai foi ministro ordenado da Union Church International, foi ministro formado pelo Instituto Metodista, e eu me lembro sempre dos hinos. E quando você fica com mais idade, que é o meu caso, você começa a se lembrar de certos hinos. E esses hinos tomam um outro vulto, um outro valor. E um dos hinos mais maravilhosos, que mexem com o meu coração, com os meus sentimentos, com a minha vida, é um hino que diz: vem, visita a tua igreja, Senhor. Esse hino é uma invocação. Vem, Senhor. Sem o Senhor, diz o hino, uma letra maravilhosa, ela murcha, vivifica, Senhor. O Senhor é a vida, e a vida é eterna, é conhecer ao Senhor e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós precisamos de invocar ao Senhor. Tudo isso aconteceu, mas o mais maravilhoso é a postura. Eu admiro Eva. Sabe, muitas pessoas tratam Eva até pior do que a mulher adúltera.
que foi pega em flagrante adultério e levada à presença de Jesus. Porque eles não levaram apenas a mulher para ser julgada, eles já tinham julgado. E eles estavam levando aquela mulher, a Bíblia no final diz, cada um já tinha uma pedra na mão. E se já tinha uma pedra na mão, eles já tinham decidido o destino daquela mulher. Eles queriam que qualquer coisa para armar uma cilada para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que quando um pecador é levado a Jesus, Jesus tem essa mania incorrigível de salvar pecadores. E foi o que Jesus fez. Salvou aquela pecadora. E como eu sempre digo, e quero dizer mais uma vez, se inimigos de Jesus conseguem levar um pecador para Jesus, nós que somos amigos deveríamos levar muito mais para Jesus. Mas sem pedras, por favor. Sem pedras. E Eva tem uma postura. Eva fala essa frase, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Outro descendente. Deus me restituiu não apenas o momento, mas tudo que veria a partir daquilo que foi tomado de mim. Sabe, Deus, Ele restitui toda a cadeia. Ele não restitui apenas o que nos foi tomado, Ele restitui tudo o que aquilo que foi tomado de nós produziria. Então, Ele restitui toda uma produtividade. E isso, para mim, é uma postura de fé extraordinária. Porque essa mulher poderia dizer, como muita gente diz, porque Deus fez isto comigo? Porque Deus deixou o meu filho morrer? Mas ela disse, não. Caim matou o meu Abel. Que dor de uma mãe dizer, o meu Caim matou o meu Abel. Mas ela falou, mas o meu Deus, ouça-me bem, o meu Caim matou o meu Abel, mas o meu Deus, Ele não deixou de ser o meu Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele me concedeu. Ele me restituiu. Ele me concedeu um descendente no lugar de Abel. Ele me concedeu não apenas o que me foi tirado. Ele me concedeu toda a linha de produtividade, toda a produção que viria, todas as consequências, todas as bênçãos, todo o desenvolvimento. Deus me restituiu não apenas algo, Ele me restituiu tudo. E eu quero dizer para a tua vida, Deus tem poder de restituir o que é impossível de restituir. Ele tem o poder para restituir tudo. Tudo. Sabe, muita gente fala dos erros, fala do pecado, especialmente de Adão e Eva. Eu já ouvi pregador dizendo, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa séria com Adão e Eva. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que Adão e Eva é gente muito mais santa do que qualquer um de nós.
e caíram. Imagine um homem que em quase 1000 anos só tem uma notação de um erro. De um erro. Se você conhecesse uma pessoa que em sua vida inteira, mas aqui Adão é no caso de quase 1000 anos, que em sua vida inteira só cometesse um erro, o que você diria dessa pessoa? Meu Deus, você é um santo. Esse homem é perfeito. Essa pessoa é inacreditável. Te apresento Adão. Eu não digo que Adão não pecou outras vezes, mas eu digo, pecado anotado, pelo menos nas Escrituras, apenas um pecado. E você não precisa de muito pecado para ser pecador. Você só precisa de um pecado para ser pecador. Um pecado é tudo para nos condenar. Então você pode ser praticamente perfeito, quase inerrante. Você só precisa de um erro para ser errado. Você só precisa de um pecado para ser pecador. Você não tem que ser um vil, um monstruoso pecador. Basta ser um bom pecador, se isso existe. Um bom pecador. E já estamos condenados, e ai de nós, se não fosse Cristo Jesus, que nos resgatou através do seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. E por amor a nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por amor a nós, Ele subiu para que a promessa viesse a nós. E por amor a nós, Ele voltará. Ele voltará. E reinaremos e viveremos para sempre com Ele. Mas em tudo isso eu vejo aqui um espírito de perdão, não apenas da parte de Deus. Há coisas muito difíceis, para não dizer impossíveis, de perdoar. E Caim cometeu um ato tão ignóbil, que como perdoar a Caim? Mas se existe um coração capaz de perdoar o imperdoável, é o coração de mãe. É um coração de mãe. Então, embora aqui não fale explicitamente sobre perdão, nós podemos ver de uma maneira implícita, no espírito do texto, que Adão, que Eva, eles viveram uma postura que Caim mesmo temia. Ele diz: quem me encontrar me matará. Quem poderia encontrá-lo? De quem ele tinha medo? Seu pai. Porque não havia outros. Seu pai. Mas nem o seu pai o perseguiu, nem sua mãe o amaldiçoou. Mas houve não o aceitar o erro, mas o amar, que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. E aqui nós encontramos algo assim. E lá no Evangelho de Lucas, Jesus falando sobre amar os inimigos, os que nos fazem mal. Jesus diz: amar quem é bom, você não faz nada demais. Mas amar os inimigos, sabe, porque quando você ama um inimigo, esse é o amor sem
sem desejo de amar. Porque inimigo é algo que Deus me ordenou que eu amasse, mas que eu não gosto. De quem eu gosto é de amigo, mas de inimigo eu não gosto. E Deus diz, mas você não pode deixar de amá-lo. Por que, Senhor? E a pergunta que eu faço a você é, diante de tudo isso que nós estamos vendo e dessa restituição extraordinária que Deus está pronto para trazer à nossa vida, às vezes o segredo da restituição extraordinária que Deus quer dar sobre a nossa vida reside justamente em amar o inimigo. Que vantagem eu tenho quando eu amo ao inimigo em relação ao que Deus me restituirá. Então Jesus, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando, da maneira como elas deveriam agir, porque Jesus disse no Sermão da Montanha, da maneira que você quer que os homens te tratem, assim trate aos homens. E aqui, de uma forma muito mais ampla, Jesus diz sobre uma palavra que ele havia afirmado: na medida que você medir, vos medirão também. E essa palavra é tão tremenda. E eu quero que você venha comigo aqui ao versículo de número 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem. Veja aqui, quando Jesus está falando de amar o inimigo, e disse: perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. E Jesus começa a explicar como será dado. E como nós temos que dar. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E em outro texto, a Bíblia diz: se lhe dará, e ainda se acrescentará. Aleluia! Mas isso é espada de dois gumes. Isso é, quando eu meço e dou errado, porque o que dá com generosidade se lhe dará ainda mais, mas o que retém, o que não deve reter, isso lhe será para perda. Então a decisão é termos essa restituição extraordinária de Deus, que eu volto a dizer, Deus não vai te restituir uma coisa, Deus vai te restituir tudo. Mas se há uma coisa que tudo aqui nós iniciamos falando sobre esse homem interior, sobre esse homem que deve agradar a Deus, sobre esse homem de fé que devemos ser nós, sobre esse homem de bondade, e que o grande traço dessa bondade em relação aos outros se manifesta na generosidade. O generoso alcançará da parte de Deus generosidade. Meus irmãos, se a graça, ela já é generosa para o indigno da graça, imagine a generosidade que é retribuição a uma generosidade. Com a medida que você medir,
você será medido. Se você der, você receberá. Se lhe dará e se lhe acrescentará. Deus é Deus de acréscimos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele é Deus de acréscimos, Ele é Deus de abundância, Ele é Deus de transbordamento, Ele é Deus de restituição simplesmente de tudo. Não há nada que ficará de fora. Deus restituirá tudo. E isso eu estou falando, não é uma maneira de barganhar com Deus. Porque generosidade nunca é feita por interesse. Generosidade é um sentimento sem qualquer pretensão. O generoso dá, não esperando receber. Fazei o bem a todos, sem esperar retribuição. A Bíblia nos ensina a fazer o bem. Nós fazemos o bem porque é inevitável que uma pessoa boa faça o bem. Sempre eu penso no texto do servo bom e do servo mau. E que sabe, servo bom e fiel, servo mau e negligente. O servo bom é servo bom porque serve bem. E ele serve bem porque ele é bom. Mas o servo mau é servo mau porque serve mal. E ele serve mal porque ele é mau. E se somos bons, é inevitável fazermos o bem. E a Bíblia diz que nós temos que fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Mas temos que fazer o bem também aos maus. Porque a Bíblia diz, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Porque a Bíblia diz, vence o mal com o bem. Generosidade não busca seu interesse, porque o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Se nós entrarmos nesse caminho, nós viveremos uma plenitude, uma abundância, a medida cheia, a medida completa, a medida ainda prensada, sem vazios, sem espaços vazios, mas no final, a medida acrescida, a medida transbordante. É isso que Deus quer nos dar. Amém? Senhor nosso Deus, eu entrego essa humilde palavra, te pedindo que nós possamos viver plenamente esta palavra. Viver uma restituição plena. Viver uma restituição total. Viver uma restituição completa. Sabedores que Deus nos restituirá tudo. Tudo. Não apenas o que perdemos, mas o que deixamos de ganhar porque perdemos. Assim serão as restituições de Deus em nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, antes de nos despedir em oração, lembrar que nós, durante o carnaval, como minha esposa recém falou antes da mensagem, nós estaremos aqui na igreja. Nós viremos à igreja. Eu sei
que o carnaval complica. E que eu admiro as posturas, porque há 3 posturas do povo de Deus durante o carnaval, e todas elas estão certas. A primeira é a postura de sair desse lugar e ir a um retiro. Gente, é algo maravilhoso. E todos que podem fazer isso, o fazem muito bem. Que é bom estarmos, enquanto está essa loucura toda, a nossa alegria é outra. E as pessoas estarão buscando a presença do Senhor, se retirando para estarem com Deus e em comunhão uns com os outros. A segunda postura, que é uma postura extraordinária e corajosa, é dessa gente tremenda que evangeliza nos dias de carnaval. Essa gente que entra na boca do inferno, deixe-me chamar assim, vai até a beira do precipício para impedir que aqueles se precipitem, caiam. E como há testemunhos extraordinários de gente salva, no meio de toda a festa. A festa em si, eu não estou falando do que a festa é, mas o festejar é algo bom. Festejar, se alegrar, celebrar, é algo maravilhoso. Assim como comer é bom, mas glutonaria é mal. Assim como dormir é bom, mas preguiça é mal. E os abusos da carne é onde mora todo o problema. E há pessoas que são possuídas por um sentimento, se não por um espírito. Nesses dias, é como aqueles que entram no Coliseu para salvar da boca das feras. Os mártires são pessoas que vão evangelizar, e nós devemos louvar a Deus. E por fim, a terceira postura, os que ficam e adoram o Senhor. Porque existe um louvor lá que não é para o Senhor, é para a carne, é para homens, é para o pecado, às vezes, infelizmente, para demônios, para o próprio diabo. Mas nós estaremos aqui louvando e adorando ao Senhor. Ele é digno de que alguém o adore, e nós vamos adorá-lo. Então nós estaremos aqui na sexta, nós estaremos aqui no domingo de manhã e no domingo à noite, e nós estaremos aqui na quarta-feira.